Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar Espírita. Hoje, 22 de setembro de 2020. E hoje, Livro dos Médiuns, o segundo livro da codificação. E foi deixado aí ao longo dessa tarde o seguinte questionamento com relação às mesas girantes. Existe uma forma e materiais específicos para que o fenômeno aconteça? Então, com relação a essas mesas, existe uma forma, um material específico que essa mesa tem que ter para que esse fenômeno ocorra? Então, essa questão será respondida hoje no nosso Evangelho no Lar Espírita. Vamos pedir a Deus e a espiritualidade sabedoria para que possamos adquirir estes novos conhecimentos que estão hoje previstos em nossos estudos. Que o nosso querido irmão Lúcio de Paula, com a espiritualidade maior, possa nos auxiliar e que o nosso querido médico dos pobres, Dr. Bezerra de Menezes, possa fazer a fluidificação das águas e a limpeza de todos os ambientes, retirando todas as energias inferiores. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males, que assim seja. Então hoje iniciamos aí o capítulo 2 do Livro dos Médiuns, segundo livro aí da codificação espírita, intitulado de Manifestações Físicas, subtítulo Mesas Girantes. E aí foi retirado esse questionamento, foi criado em cima das reflexões aqui dos estudos realizados. Com relação às mesas girantes, existe uma forma imaterial específicos para que o fenômeno aconteça? Então, essa mesa ela tem que ter um material específico para o fenômeno ocorrer, dela, barulhos, dela girar, propriamente dito. Então, eles nos respondem que não. No item 63 já do capítulo em questão. Dizemos ainda que a forma da mesa, a substância da qual foi feita, a presença de metais, da seda, estende, nas vestes dos assistentes, o dia, as horas, a obscuridade ou a luz e etc., são indiferentes, assim como a chuva ou o bom tempo. Só o volume da mesa tem alguma importância, mas somente no caso de que a força medianímica, que é a força que exaure do médium, seja insuficiente para vencer a resistência, Em caso contrário, uma única pessoa, olha bem, uma criança mesmo pode fazer erguer uma mesa de 100 quilos, enquanto que em condições menos favoráveis, 12 pessoas não fariam mover a menor mesinha. Olha que coisa interessante, Quando ele está falando aqui, gente, da força medianímica, está se referindo ao médium. O médium, ele exala, principalmente um médium ostensivo. O que é ostensivo, Leandro? É aquele que emana energia mediúnica. E aí, o nosso fluido cósmico universal, que até nós já estudamos, que é o FCU, que é essa matéria primária, criada por Deus, ela vai se transformando e se modificando. A eletricidade, o magnetismo, como nós já estudamos, são modificações do fluido cósmico animal. Fluido cósmico universal. E aí esse fluido cósmico, quando a gente está encarnado, ele tem as suas modificações. Então a gente tem um fluido animalizado, porque estamos encarnados. Enquanto os espíritos que já estão desencarnados, já possuem uma outra transformação desse fluido cósmico, inclusive que não se faça
perceptível aos nossos olhos, a não ser que você seja um médium vidente, né? De clarividência, melhor falando. O que é o médium de clarividência? Ele vê. Assim como ele está me vendo aqui de carne e osso, ele também vê os espíritos. Né? Então, para ele é algo muito normal. Então, ele está em contato com os dois mundos. Mas isso é uma mediunidade específica. E aí, quando a gente fala assim de força medianímica, então, se esse médium exala, né, esse fluido cósmico universal e em contato com outros fluidos, que aí, como a gente estudou na semana passada, em contato com o fluido cósmico universal modificado do espírito desencarnante, né, ocorre esse fenômeno da mesa girante. Então, é necessário o espírito que está desencarnado e o espírito que está encarnado, né? Porque esse espírito que está aqui desencarnado, vamos dizer assim, que ele se associa aos fluidos cósmicos, né, o fluido cósmico, melhor falando, daquele que está encarnado. E aí é onde surge, né, os vários tipos de manifestações, e uma delas que a gente vai estudar hoje, que a gente já começou inclusive, das mesas girantes, né? Então, às vezes, uma criança, e às vezes é inconsciente, às vezes a pessoa nem sabe que é um médium ostensivo, e aí, às vezes, até ocorre um fenômeno ou outro, a pessoa não liga muito, mas ela tem uma força mediúnica muito, né, medianímica, melhor falando, muito grande. Às vezes, só a presença dessa pessoa, o espírito está ali, ele se envolve desse fluido, pedindo permissão ou não, e vai. Não é à toa que às vezes a gente ouve aquela coisinha que a gente não quer ouvir, dando ali um conselho negativo, é porque houve ali, né, uma ligação fluídica, né? Cabe a gente dizer não, né, ou sim, ali, dependendo do que foi sugerido pelo espírito, né? E aí eles continuam aqui falando ainda, ó, referente a essa questão. Quando o efeito começa a se manifestar, bem no início, né, ele vai dando as dicas do processo. Ouve-se bastante, geralmente, um pequeno estalido na mesa, um estalo, né? Sente-se como um frêmito, né? Um barulho, que seria esse frêmito, que é o prelúdio, né? Que é a etapa inicial do movimento. Né? Então, antes da mesa começar a se mover, a gente tem um estalido, né? Um estalo, um barulho, né? Que antecede o movimento propriamente dito, né? Da mesa. Né? E aí ela parece fazer esforços à mesa para se desprender. Depois o movimento de rotação se pronuncia, acelera-se ao ponto de adquirir uma rapidez tal que os assistentes têm as dificuldades do mundo para a seguir. Uma vez estabelecido o movimento, pode-se mesmo se afastar da mesa que continua a se mover em diversos sentidos e em contato. Então, eu vou pegar uma imagem que está aqui já disponível. Observem aí que a gente tem o fenômeno da mesa girante, né? A mesa já está ali flutuando. E os médios são esses doadores dessa energia que envolve com a energia do espírito desencarnado e fazem a mesa flutuar. O que aí, né, como é que eu posso falar? Vai contra as leis que a gente conhece, né? A lei da gravidade, esse corpo que é a mesa que a gente vê aqui em cima, ó, perdão, aqui, aqui, né? Era para cair, né? Pelas leis físicas que a gente conhece, mas não, ou seja, é sinal que existem outras leis que a gente ainda não desconhece, que são as leis que regem o mundo espiritual. Né? E os espíritos nos trazem, através deste livro, que é um livro das ciências espíritas, as explicações para que isso ocorresse, né? Ou ocorre. E aí é o caso, né, dessa junção desse fluido cósmico, do encarnado com o desencarnado, com a inteligência, né, que está ali presente, que faz essa mesa se movimentar. Em outras circunstâncias, continua aqui descrevendo o fenômeno. A mesa se levanta e se endireita. Nesse caso aí da imagem, a mesa está se endireitando, ora sobre um pé, ora sobre o outro. Depois retoma docemente sua posição natural, quando tem a finalização, né? Finalização não, quando ela está suspensa. Então ela está aqui a mesa, ela começa a mexer, então ela vai inclinando até que volta a essa forma, né, posição natural. Outra vez ela se balança imitando o movimento transversal ou longitudinal de um barco. Olha que coisa interessante.
De outras vezes, enfim, mas para isso é preciso a força medianímica, ou seja, eles insistem na força medianímica, médium com desencarnado. Considerável destaca-se inteiramente do solo e se mantém em equilíbrio no espaço, como a gente vê aí na foto acima, sem o ponto de apoio, erguendo-se mesmo por vezes até o teto, de modo que ele possa passar por debaixo, depois desce lentamente, balançando como faria uma folha de papel, ou bem cai violentamente, pode também cair, ó, e se quebrar. O que prova de maneira patente que não só é um joguete de ilusão de ótica, ou seja, existe uma inteligência ali por detrás. E Kardec começa a estudar essas manifestações físicas. E aí, voltando um pouquinho, já que essa questão ali ela se estendeu um pouquinho, porque se relaciona à questão, né, de hoje, né, vamos lá ao item 60. Dá-se o nome de manifestações físicas aquelas que se traduzem por efeitos sensíveis, né, que são visíveis, auditivos, que a gente tem a percepção conforme a gente está aqui dentro, né, desse corpo físico, né, o espírito, né, encarnados. Né? Entende-se por efeitos físicos, né, ruídos, o movimento, o deslocamento dos corpos sólidos. Alguns são espontâneos, quer dizer, independentes da vontade. Outros podem ser provocados, né? E aí a gente tem alguns que de fato são provocados. E aí ele continua. O efeito mais simples é um dos primeiros que foram observados. Consiste no movimento circular dado a uma mesa. Né? Então, de todas essas manifestações, essa que foi muito rudimentar, muito simples, chamou a atenção daqueles que estavam ali na Europa, né? E na América do Norte, nos Estados Unidos, ali em meados do século XIX. Então, esses acontecimentos ocorreram em várias localidades. Este efeito se produz igualmente sobre todos os outros objetos, mas a mesa, sendo a que mais se exercitou, né? Então era muito comum essas mesas girantes, mais do que outros fenômenos, porque o nome de mesas girantes, né, prevaleceu para a designação desse tipo de fenômeno. Então, quando a gente fala de mesas girantes, não propriamente é só a mesa, né, mas outros objetos ali que venham, né, a se manifestar. E a mesa se manifestava através de ruídos, através do movimento, através de deslocamento, que é o que ele fala lá no início das manifestações físicas. Quando dizemos que este efeito, que é o movimentar da mesa, foi um dos primeiros a serem observados, queremos nos referir a estes últimos tempos. Vamos pegar esses últimos tempos, na época de Kardec, meados do século XIX. Porque é bem certo que todos os gêneros de manifestações eram conhecidos desde tempos mais recuados, longínquos, de épocas anteriores. Então, sempre houveram manifestações. Uma vez que são efeitos naturais, devem ter se produzido em todas as épocas. Esse fenômeno específico das mesas girantes, né, alimentou a curiosidade dos salões. Depois foi abandonado para passar para outras distrações, porque não era senão um objeto de distração para a grande maioria, né? Duas causas contribuíram para o abandono das mesas girantes. A moda, para as pessoas frívolas, que são pessoas fúteis, então, ali com muitas posses, sem ter o que fazer, vamos lá ver um espetáculo de uma mesa girante. É bem isso, bem fútil, né? A gente tem ali uma burguesia, né, muito fútil na época do Kardec. E outra, nem tanto, que estudava, que, né, enfim, gente de todos os tipos. Raramente consagram 2 invernos o mesmo passatempo, né? Ou seja, conforme ali o período, eles vão mudando, vão buscando outras frivolidades, né? Outras futilidades. Mas a mesa era algo ali daquele momento específico, né? Já para as pessoas, né, observadoras, criteriosas, viram alguma coisa além do simples fenômeno que servia de distração. Né? E aí, as mesas girantes
não deixam de ser um ponto de partida para a doutrina espírita, né? Apresentando os fenômenos em sua maior simplicidade, o estudo das causas será mais fácil e a teoria, uma vez estabelecida, nos dará a chave dos efeitos mais complicados. E no meio de tudo isso, uma dessas pessoas observadoras, estudiosas, nós temos o professor Rival, né? Mais conhecido como Allan Kardec, que é uma das suas encarnações como druida, né? Que a gente já estudou aqui, inclusive. E o Kardec, o que ele faz? Esse trabalho de observar, ele se utiliza do método experimental presente na ciência, lembrando que o professor era um pedagogo, foi discípulo de Pestalozzi, né? Então, pesquisem aí, que a gente já teve até aulinha um pouquinho sobre Pestalozzi, né? O método da educação através do amor. Resumindo, seria isso. E aí, o professor Rival, né, que era muito cético, foi ver uma desses espetáculos, né, das mesas girantes e achou aquilo interessante. E começou a observar, a questionar, a perguntar, até que, mais para frente, nós temos a presença dos médiuns, né? Na verdade, os médiuns já existiam ali, né? Muitos ali que estavam doavam essas energias sem perceber. É o que ele fala de força medianímica que nós vimos na questão. Prosseguindo. Para a produção do fenômeno, é necessária a intervenção de uma ou várias pessoas dotadas de uma aptidão especial. Quem são essas pessoas, Leandro, para que o fenômeno ocorra? São os médiuns, né? O número dos cooperadores é indiferente, pode ter quantos for, a não ser que na quantidade pode-se encontrar alguns médiuns desconhecidos. Quanto àqueles a cuja mediunidade ainda é nula, sua presença é sem nenhum resultado, né? Ou seja, que não tem ali a mediunidade ostensiva. Porém, pode ser mais nociva do que útil. Por quê, Leandro? Todos nós somos acompanhados por espíritos, né? Lembra dos estudos, se eu não me engano foi de ontem? Não. No momento, acho que eu já cheguei a comentar com vocês que nós somos como se fossem imãs, né? Na verdade, a gente vai ver esse estudo, acho que na quinta ou é na sexta, né? Nos livros aí. Nós funcionamos como imã, né? A questão da rádio, melhor. Então, no que eu ligo ali, a frequência eu puxo, né? Então, esse médium aqui, que às vezes não tem essa mediunidade ostensiva forte, alguns espíritos o seguem. E dependendo da qualidade, pode vir até atrapalhar, né? Porque esses em contato com aqueles médiums que têm ali uma força, né, medianímica mais ostensiva, mais forte, eles acabam podendo se manifestar e trazendo coisas não muito boas. Né? E aí eles falam dos médiuns poderosos. Se o médium tiver essa força medianímica forte, né, que eles chamam aqui de médiuns poderosos, produzirá sozinho mais do que 20 pessoas reunidas. Basta-lhe pousar a mão sobre a mesa, olha o que ele está falando, como é que faz, para que no instante se mova, eleve-se, tombe, dê saltos ou gire com violência. Então, se o médium, né, ostensivo, com essa força medianímica muito forte, ele sozinho, junto ali, lógico, com os espíritos, que é a inteligência, que tem essa junção que a gente falou, né? Fluido cósmico universal, interligando os dois mundos, né? Aí ocorre o fenômeno da mesa girante. E aí, como ele descreve lá na pergunta que foi respondida, né? Uma criança, se ela tiver uma força mediúnica muito grande, ela sozinha, só no encostar da mão, a mesa pode, né, pegar e se levantar e girar. Questão 62. Em uma reunião, é preciso muito simplesmente se sentar ao redor de uma mesa, pousar as mãos estendidas em cima, ó as dicas, sem pressão nem, né, contenção muscular. Nossa, até o pescoço aqui dando uma estaladinha. No princípio, como se ignorasse a causa do fenômeno, se havia indicado várias precauções a se ter, né? Depois reconhecidas como absolutamente inúteis, tal como, por exemplo, eles citam, né, a alternância de sexos.
Tanto faz homem ou mulher, só homem ou mulher, o que importa é a força medianímica, né? E aí se seguem outras observações. E aí eles colocam uma prescrição. A única prescrição rigorosamente obrigatória é o recolhimento em silêncio absoluto. Todos precisam estar concentrados e em silêncio. Sobretudo, a paciência, se o efeito se faz esperar. Porque tem uma inteligência lá do outro lado, que se prepara, que se organiza também. Ou às vezes que até quer pregar uma peça, né? Então não é só a gente botar, eu quero agora. Calma. Tem que ter esse intercâmbio fluido com fluido, né? Dos vivos, encarnados e dos desencarnados. Para ocorrer que eles se produzem em alguns minutos, pode ocorrer, mas ele pode tardar meia hora, 1 hora ou mais, mas tudo isso também depende da força medianímica e dos coparticipantes que estão ali. Então a ideia que ele dá, coloca-se a mão, né, sobre a mesa, né, e aí com toda a concentração, com toda a paciência, o fenômeno ele ocorre. Questão 64. Um outro fenômeno que se produz muito frequentemente, segundo a natureza do médium, é os golpes dados na própria textura da madeira, sem nenhum movimento da mesa. Esses golpes, né, que são os estalos, os barulhos, algumas vezes muito fracos, se fazem ouvir, outras vezes bastante fortes. Fazem-se ouvir igualmente em outros móveis do apartamento. Então, lembra que o termo mesa girante se agrega a tudo isso, né? Ele puxa ali tudo isso, contra as portas, as paredes e até o próprio teto. E aí os espíritos falam que voltarão nesse assunto mais à frente. Então, deve ter coisa aí para a gente aprofundar ainda mais. Vamos aguardar. Quando ocorrem na mesa, produzem nesta uma vibração muito apreciável pelos dedos, já que os dedos, né, estão ali, vamos supor que aqui é a mesa, sobre a mesa, né? Então isso se faz sentir uma vibração e, sobretudo, muito clara quando se lhe aplica o ouvido, né? Então, por isso o silêncio, por isso a concentração, né? Então, o Kardec, os espíritos, eles nos trazem como esse fenômeno ele se processou, né? Então ele é um fenômeno material, que era necessário que fosse material, a mesa, para que a gente observasse. Kardec foi um daqueles, né, daquelas mentes, né, observadoras que viu que ali tinha alguma coisa. E aí a gente tem todo o início da codificação da doutrina espírita, né? Então hoje mais curtinho, né, o nosso evangelho, porque semana que vem, terça-feira, a gente já começa, olha aí, o capítulo 3, intitulado de Manifestações Inteligentes. Vamos agradecer a Deus por mais este momento, né, de aprendizado, né, que o nosso bom mestre esteja sempre nos acompanhando e nos esclarecendo. Obrigado, Senhor, a espiritualidade maior, em nome do nosso querido irmão Lúcio de Paula, pela oportunidade de novos aprendizados e de novas reflexões acerca, né, dessa doutrina, do início, né, de tudo, das manifestações que se deram para a codificação. Gratidão ao nosso Mestre Jesus pelo Consolador prometido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto no vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação. Livra-nos de todos os males. Que assim seja. Gratidão, né? Vamos encerrando aqui.
Hoje o evangelho disponível apenas pelo Facebook e YouTube, né? Então, galera do Instagram, segue essa semana aí pelo YouTube e Facebook, que todo dia um evangelho novo para vocês dos livros da codificação. Grande beijo e até amanhã às 8 da noite, hein, galera? Tchau, tchau.